Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira trazendo mais um resumo do sermão para vocês. Sermão 79, com base no livro de Jó 1:8. Eis, com um título interessante. Qual seria a resposta de Deus? É uma pergunta. Mas assim, como uma pergunta, se é a resposta, né? Interessante. E eu começo, não começo, peço para vocês, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Observem que atrás de mim tem um livro que eu editei, está à disposição nos links que estão abaixo aí, que está compartilhado como link. Se puderem, dê uma olhadinha, se for do seu interesse, adquira livro digital. Pois bem, né? Qual seria a resposta de Deus? Mas, pastor, para qual pergunta? Eis uma pergunta interessante. Esse livro de Jó, que eu já li muitas vezes, me traz uma alegria ao ler, entender ou tentar entender esse livro. Ele é, obviamente, muito interessante. Ele conta a história de Jó. E certamente boa parte de vocês, cristãos, católicos ou protestantes, já conhecem a história de Jó, do sofrimento que ele teve, das coisas que aconteceu com ele e das perguntas que ele mesmo fazia. Ele teve uma longa, né, conversa com Deus durante o período que ele estava passando pelos sofrimentos. E a história começa de Deus dizendo que Jó era um homem justo e temente a ele. Ora, como é que então acontece uma coisa dessa com Jó? Mas a gente tem que prestar atenção. Quando a gente for ler alguma coisa na Bíblia, a gente tem que ler no entendimento da leitura e ler por completo. Sabe por que algumas pessoas se perdem com o conhecimento da palavra de Deus? Porque lê um versículo e quer fazer uma religião inteira com base num versículo só. Fica difícil, e é difícil mesmo, e você se desvia da verdade de Deus quando faz isso. Temos que ler o Antigo Testamento, é importante ler o Antigo Testamento. Temos que ler os livros, os evangelhos, João, Mateus, Lucas e Marcos. Sim, temos que ler os evangelhos. Temos que ler também os outros livros. É importante ler tudo. Por quê? Do lendo tudo você compreende um pouquinho de nada de como Deus quer falar com os nossos corações. Pronto, voltando para a história de Jó, então ele, quando começou a acontecer as coisas, o revés na vida de Jó, já tomou um susto. Poxa, não é possível, né? Estou aqui parafraseando, obviamente. Como é que é isso? Eu me inclino para Deus, eu faço. Naquela época tinha sacrifício, eu faço sacrifício pelos meus filhos, pela minha esposa, por aquilo que ele me concedeu. Jó realmente ele sabia quem era Deus e corria, né? Ele se inclinava para fazer o melhor possível da sua vida para Deus. Por isso que quando o inimigo foi perguntar a Deus, né? Olha lá, Jó, aí Deus disse para ele, tá vendo meu servo Jó? Homem justo e temente a mim. E aí o inimigo falou, mas é porque o Senhor trata ele com cuidado, fica ali, ó, cuidando dele direitinho. Mas porque Jó tinha realmente um zelo pelas coisas de Deus. E Deus o tratava bem por isso? Sim, certamente que sim. Aí o inimigo, Deus disse para o inimigo, conforme está escrito lá na história, tudo bem, tire as coisas dele, mas não o mate. E aí aconteceu as coisas que talvez você já tenha ouvido falar. Jó perde os filhos, perde a esposa, perde os bens, perde os animais, perde até a saúde. E em tudo isso, Jó, claro, ele ficava discutindo e conversando com inclusive outras pessoas que entendiam da palavra e conheciam Deus e eram filósofos daquela época discutindo com ele, Jó, isso é porque você cometeu algum erro aí, alguma falha, algum pecado tem em você para você estar sofrendo tanto. Não é possível, né, que você não tenha cometido algum erro. E Jó falava, e Jó apresentava os seus argumentos para aqueles homens, né? E também indagava a eles: acaso eu não conheço a palavra tanto quanto vocês? Acaso eu sou um nécio? E ele não era nécio, ele realmente era um profundo conhecedor da palavra de Deus e ele tinha respeito pela palavra de Deus. E mesmo reclamando
porque ele sofreu muito e ele, obviamente, tinha até direito de reclamar, ele não afrontava Deus. Ele estava triste? Estava sofrendo. Quem é que não fica triste sofrendo? Mas ele não afrontava Deus, ele ficava perguntando: Senhor, o que foi que eu fiz? O que aconteceu? É tipo assim: Deus, olha, eu tinha um bom relacionamento contigo no passado e as coisas estavam andando bem. Eu tinha minha esposa, os meus filhos, a gente se reunia. Toda vez que se reunia, eu fazia sacrifícios para ti. Estava indo tranquilo. Quando as pessoas me perguntavam, eu fazia. Quando as pessoas me procuravam, eu fazia as coisas o mais justo possível. Eu os ensinava sobre tu e assim, e ele fala, é como se ele estivesse discutindo isso com Deus. Nem o próprio Deus não diz no início que ele era um homem justo. E aí ele ficou com essa dúvida no coração. O que foi que aconteceu? Tava indo tudo tão bem, né? Tava indo tudo tão bem. E de repente há um revés. Poxa, será que então. Ah, não, Deus está sendo cruel comigo. A primeira coisa que as pessoas querem dizer é: Deus está sendo cruel comigo. Ele está querendo me maltratar. As pessoas esquecem de perguntar algumas coisas. E é disso que eu estou falando no título. Qual seria a resposta de Deus se Jó perguntasse para ele, Senhor, eu sou justo? Senhor, eu sou perfeito? E às vezes a gente tem que perguntar isso. Deus, eu sou perfeito? A gente tem que perguntar isso para a gente mesmo. Será que nós somos perfeitos? Será que eu não tenho falhado com alguma coisa? Será que na minha vida eu fui sempre, sabe, um santo, né? Um santo perfeito. Nem uma falhazinha, nem um pecadinho, não tem nada de errado comigo. É por isso que o título é esse. Qual seria a resposta de Deus se Jó tivesse perguntado para ele: Senhor, eu não sou justo? Eu não tenho sido temente a ti? E ele até falava alguma coisa sobre isso. E Deus não o respondeu por muito tempo. Deus ficava só observando, só observando. E o inimigo fustigando ele, tirando as coisas dele, fazendo ele sofrer. E até os amigos dele, e eram amigos dele que estavam discutindo isso com ele. E falavam coisas loucas até. E ele ficava, sabe, querendo ver de Deus a resposta. E aí nós percebemos que lá no finalzinho do texto de Jó, no 42:5, olha, no 42, no capítulo 42 é que vem a resposta de Deus, e na resposta de Deus, né, Deus briga um pouco com Jó, e Jó para e fala assim, que é isso que eu fiz? Que maluquice é essa minha? Achar que eu sou justo diante do Deus Todo-Poderoso, e ele mesmo diz: e mesmo se eu fosse justo, eu não teria direito de reclamar do meu Deus. Que coisa incrível! Que coisa, que homem é esse que entende essa simplicidade de ser homem? E às vezes nós temos pessoas que acham que são Deus aqui na terra, que distratam o irmão, que distrata o outro, porque é dono da empresa, distrata os funcionários. Um funcionário que sabe um pouquinho mais, que tem um cargo melhor do que o outro, distrata os demais. O pai que distrata o filho que não respeita o pai, casal que não se entende porque acha que é mais justo um que o outro. Que é isso? Que loucura é essa? Que loucura é essa, meus amados, que nós às vezes temos dentro de nós? Nós esquecemos de perguntar para Deus: será que eu sou justo? Será que eu mereço alguma coisa? E Ele nos dá tantas coisas que na realidade nós não merecemos. Não merecemos. Jó entendeu isso. Lá no finalzinho de toda a discussão filosófica que ele teve com seus amigos, das coisas que ele falava com Deus, eu não entendo o porquê, o porquê, o porquê. Mas no final ele mesmo se responde. O próprio Jó responde a ele e diz para ele mesmo: Eu te conhecia. Te ouvi falar, mas hoje os meus olhos te avistaram. Quando ele. Desculpem, esse texto sempre mexe comigo.
Quando ele viu Deus no redemoinho, né? Viu Deus no redemoinho, ele percebeu a manifestação de Deus naquele lugar. E ele diz: Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram, os meus ouvidos te ouviram. E aí ele entendeu que o que Deus queria dele era uma proximidade maior, era um verdadeiro relacionamento, não era só o sacrifício, não era o cuidar das palavras, do entendimento das palavras, como ele sabia. Tudo bem que ele sabia, e às vezes nós sabemos, às vezes nós lemos a palavra e compreendemos muita coisa, mas Deus quer muito mais de cada um de nós. Ele quer, sabe, um relacionamento próximo, ele quer estar mexendo com a gente, ele quer estar em nós e agindo através de nós na vida de outras pessoas. Qual seria a resposta de Deus para essa nossa pergunta que às vezes é ousada e sem motivos? Somos justos? Claro que não. Não somos justos como ele nunca. Ele é justo. Ele é justo no agir dele com as nossas vidas, não importa o que ele faça com nós. Tudo que Deus fizer em nossas vidas por nós ou até mesmo contra nós é justo, porque é dele, porque ele é justo, ele é perfeito, nós não. Nós somos falhos. Nós somos falhos. E isso é que nós precisamos entender. E precisamos esperar a resposta de Deus vindo dos céus, vindo dele, não dos nossos lábios, nem do lábio daqueles que querem nos bajular. Porque às vezes nós perguntamos para as pessoas que querem nos bajular e elas dizem assim também: não, tem alguma coisa errada. Deus está sendo mal com você, Deus está sendo injusto com você. Não existe injustiça em Deus. Deus está sendo forte demais com você. Não existe isso. Compreenda que nós falhamos e falhamos o tempo todo. E infelizmente falhamos o tempo todo. E a justiça está em Deus, nas mãos dele, no olhar dele, nas palavras dele. E nós temos que aprender e entender isso. E entender muito mais do que isso, nós precisamos entrar na dimensão de saber quem é Deus, percebendo a manifestação de Deus nas nossas vidas e ao nosso redor. Aí nós vamos compreender um pouquinho mais quem é Deus. E é esta a mensagem de hoje que, como eu disse, mexe realmente com o meu coração. Esse livro eu já li muitas vezes, porque ele me ensina muitas coisas. E a gente precisa ser, sabe, cada vez mais um pouco mais humilde nos nossos pedidos com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. E eis a mensagem. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Deixe o seu like, sim, deixe a sua inscrição. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. E qual seria a resposta de Deus? Aguardemos essa resposta com cuidado. Nos vemos no próximo vídeo.